Olá, pessoal, bom dia. Gente, eu tive um probleminha com o meu celular e eu não tô conseguindo filmar com ele. Eu já estou resolvendo esse problema, tá? Mas para aula de hoje, então, eu vou ter que fazer dessa forma, tá? Eu vou ter que filmar a minha tela. Então, eu vou filmar a apostila e a gente vai fazer os exercícios junto, tá bom? Aqui na apostila. Então, eu vou digitando e vocês vão fazendo no caderno de vocês, tá? Eu acredito que segunda-feira meu problema vai estar resolvido e eu vou conseguir mandar já a aula de segunda do jeito normal, tá? No quadro, né? Me filmando lá no quadro. Se eu não conseguir, vai ter que ser dessa forma assim de novo, tá? Mas vamos torcer para tudo dar certo, ok? Então, eu deixei para vocês fazerem em casa o exercício número 4 e o exercício número 5. O exercício número 4 fala o seguinte: um aquário com o formato de paralelepípedo tem as dimensões indicadas na figura a seguir. Todos os vidros que formam as paredes e a base desse aquário têm 1 centímetro de espessura. Calcule a capacidade desse aquário em centímetro cúbico. Então, como que a gente vai calcular a capacidade desse aquário? Vamos pensar o seguinte, ó. Aqui mede 47 centímetros, aqui mede 32 e essa altura aqui mede 36. Mas a gente tem uma espessura de 1 centímetro. Vamos pensar aqui nesse lado, ó. A gente tem 1 centímetro aqui de espessura e 1 centímetro aqui de espessura. Então, a gente não tinha 47 centímetros? A gente vai passar a ter quanto, então? 47 menos 2, né? Então, a gente vai ter 45 centímetros aqui desse lado, ok? Deixa eu colocar o centímetro aqui, que ele sumiu. Aí. Tá. Aqui ele tem 32 centímetros, então a gente vai tirar 1 centímetro aqui de espessura e 1 centímetro aqui. Então, vai ter quantos centímetros? 30, né? Então, vão ter 30 centímetros, ok? Então, aqui esse lado vai ter 30. Aqui eu esqueci de dar o espaço, por isso que ele não foi. Então, aqui tem 45. E aqui, ó, tem 36 centímetros, não tem? A gente vai tirar 1 centímetro de espessura aqui. Vai tirar aqui de cima? Não, né? Aqui em cima não tem 1 centímetro de espessura, né? Vai ter só lá embaixo. Então, se tinha 36 centímetros, agora a gente vai passar a ter quantos centímetros? 35, certo? Então, esse ladinho aqui vai ter 30, essa altura, né? 35 centímetros. Pronto, agora eu já sei a dimensão desse meu paralelepípedo, as 3 dimensões dele, certo? Como que eu calculo, então, a capacidade? É só eu multiplicar essas 3 dimensões. Então, a gente vai fazer que a capacidade, eu vou chamar de C, tá? Ela vai ser igual, então, a 35 vezes 45 vezes 30. Aí, vocês vão fazer essa multiplicação aí. Como a gente está sem lousa, a gente pode fazer na calculadora, tá? Não tem problema. Então, quando você fizer 35 vezes 45 vezes 30, vai dar 47.250. E aí, a gente escreve em centímetros cúbicos. Vamos ver se eu consigo colocar o cúbico aqui. Consigo, olha lá. 47.250 centímetros cúbicos. Então, essa daqui é a letra A, tá bom? Deixa eu aumentar aqui para ela ficar certinho, tá? Essa daqui é a letra A. E a letra B, ele pede essa medida em decímetro cúbico. Como que a gente transforma centímetro em decímetro? Se você não lembra, você pode olhar nos exercícios anteriores. E aí, então, para a gente transformar centímetro em decímetro, a gente tem que multiplicar por 1 milésimo, ou 1/1000, né? Que é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, se eu pegar 47.250 e dividir por 1000, a gente vai andar para a esquerda 3 casas com a vírgula, ó. A vírgula é como se estivesse aqui. Então, ó, 1, 2, 3, vai dar 47,250. Então, a letra B, vou colocar aqui, ó, 47.000. Aqui. Deixa eu começar de novo aqui, porque ela saiu. Então, a letra B vai ser 47.250 dividido por 1000. Dividido
Deixa eu só ver como que eu vou fazer esse dividido aqui. Aqui, ó. Dividido por 1.000, ok? Então, 47.250 dividido por 1.000 vai dar 47,250 ou apenas 25, tá? Deixa eu colocar um igual aqui. Igual a 47,25. Vamos fazer assim, tá? Pra ficar mais bonitinho. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa letra B, ok? Posso até trazer ela pra cá, ó. E ali, a letra A. E sumiu aqui a resposta. Deixa eu aumentar. Pronto, ok? Então, essa é a resposta aí, a letra A e a letra B, tá bom? Agora, vamos fazer a número 5. Ela fala o seguinte: para determinar a capacidade de uma jarra, Manuela encheu totalmente com água os recipientes cúbicos de paredes finas representados abaixo e, em seguida, transportou a água para a jarra. Então, ela tinha um recipiente de 10 centímetros, outro de 10 centímetros, um de 5, outro de 5. Então, ela tinha 2 de 10 e 2 de 5. Manuela usou toda a água contida nos 4 recipientes para encher completamente a jarra, que não transbordou. Calcule a capacidade da jarra em decímetro cúbico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Ah, gente, só uma coisinha aqui antes, ó. A gente tem que colocar aqui que é decímetro cúbico, tá? Eu não coloquei, mas tem que colocar, tá? A gente sempre tem que colocar a unidade de medida no final, tá bom? Deixa eu ver, porque agora para digitar vai ser ruim. Vamos fazer outra aqui, peraí. No caderno é mais fácil, né? Vamos levar pra lá agora. Então, tá aí. Decímetro cúbico, pronto. Tá, então aqui a gente vai ter que encher esses recipientes com água e depois a gente vai colocar essa água em uma jarra e a gente quer saber calcular a capacidade da jarra. Então, a primeira coisa, vamos calcular o volume desses cubos aqui? Então, ó, o volume é igual à aresta ao cubo. Então, a aresta do primeiro cubo é 10 e a gente vai elevar ao cubo, certo? Quanto que é 10 ao cubo? A gente coloca o 1 e coloca 3 zeros. Pronto, é 1.000. Então, ele tem 1.000 centímetros cúbicos. Prontinho. Agora, esse daqui, ele também é de 10, não é? Então, já tá aqui. Então, eu vou calcular agora o volume desse com 5 centímetros. Então, o volume é igual a 5 elevado ao cubo. Quanto que é 5 ao cubo? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, vai ser 125 centímetros cúbicos. Então, tá aqui a resposta, certo? Ok. A gente tem 2 de 1.000 e 2 de 125. Então, o volume de tudo vai ser o quê? O volume da jarra, vou colocar assim, ó, volume total. Então, vai ser igual a 2 vezes 1.000 mais 2 vezes 125. Quanto que vai dar isso? Eu vou passar lá para o outro lado isso aqui, porque não vai caber aqui, né? Então, ó, quanto que vai dar esse volume total aqui, então? 2 vezes 1.000, 2.000. 2 vezes 125, 250. Vamos pôr um igual aqui na frente, para ficar certinho, né? Então, 2.000 mais 250 é igual a 2.250 centímetros cúbicos. Só que ele quer a resposta em decímetro. A gente já lembrou aqui no exercício anterior que para transformar centímetro em decímetro, a gente tem que dividir por 1.000. Então, isso aqui vai ser igual a 2.250 dividido por 1.000. E quanto que é 2.250 dividido por 1.000? Vamos andar 3 casas com a vírgula. 1, 2, 3. Então, vai dar 2,250 decímetros cúbicos, ok?
Então, finalizamos aí a correção da tarefa de casa, tá? Para vocês corrigirem, pode pausar aí o vídeo, tá bom? E corrigir. Agora a gente vai subir lá no nosso conteúdo, onde a gente está trabalhando, tá? Então, vamos subir lá? Vamos ver qual página que a gente tá. É aqui, né? Cadê? Mais um pouquinho. Aqui. Conversão de litros em metros cúbicos. Agora que você já sabe como medir volume usando unidades de capacidade, vamos estabelecer as relações entre as principais unidades de volume e capacidade. Número 1. Observe a jarra que contém 1 litro que o professor levou para a sala e o cubo de aresta de 1 decímetro que você construiu. Bom, infelizmente a gente não está em sala de aula e não vai ter como eu levar uma jarra para vocês, né? Mas vocês podem pegar uma jarra na casa de vocês e olhar para ela. Mas não vai adiantar porque a gente não vai ter esse cubo aí com aresta de 1 decímetro, né? Então, não vai dar para a gente fazer. Então, eu só vou contar para vocês o que aconteceria, tá? Se você despejasse o conteúdo da jarra nesse cubo, o que você acha que aconteceria? O que você acha que aconteceria? Sobraria espaço no cubo? Ela transbordaria ou seria totalmente preenchido sem transbordar? Explique suas hipóteses. Bom, como a gente não tem aí, né? O que aconteceria é que ela seria totalmente preenchido. Então, pode escrever aí. Seria totalmente preenchido, tá? Faltou um H, né? O meu H, gente, ele é bem ruim, então às vezes pode ser que esse H fique faltando. Então, seria totalmente preenchido. Por que seria totalmente preenchido? Pelo que a gente vai ver na próxima questão, tá? Então, ó, acompanhe agora a experiência realizada pelo professor. Então, eu despejaria, mas eu não, né? Não vai ter como eu fazer isso. 2. Qual é a sua conclusão após a experiência? Descreva a relação entre as unidades litros e decímetros cúbicos. Então, presta atenção aqui. O que acontece? A gente teria um cubo de 1 decímetro, a aresta dele. Então, se o cubo ele tem 1 decímetro de aresta, qual que é o volume dele? É 1 decímetro cúbico, porque seria 1 vezes 1 vezes 1. Então, o volume é 1 decímetro cúbico. Aí, a gente pega uma jarra de 1 litro e a gente consegue encher um cubo com 1 decímetro cúbico. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, aqui, ó, qual a sua conclusão após a experiência? Descreva a relação entre as unidades litros e decímetros cúbicos. Então, escreve aí no caderno de vocês. 1 litro é, é igual a 1 decímetro cúbico, ok? Então, escreva isso daí no caderno de vocês. E isso é muito importante, tá? Quantos litros cabem em um recipiente cúbico cujas arestas medem 1 metro? Despreze a espessura das paredes do recipiente e explique o seu raciocínio. Então, vamos pensar no seguinte. 1 metro cúbico é igual a quantos decímetros? A gente sabe que 1 metro cúbico, para a gente transformar metro cúbico em decímetro cúbico, a gente tem que multiplicar por 1000, não tem? Então, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos, porque a gente tem que multiplicar por 1000. A gente já aprendeu isso, se não lembra, volta lá nas tabelinhas, tá? Aí ele quer saber quantos litros cabem em um recipiente cujas arestas medem 1 metro. Então, se a aresta mede 1 metro, a gente tem 1 metro cúbico no cubo, certo? E aí, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Em 1 decímetro cúbico, cabe 1 litro. E em 1000 decímetros cúbicos, cabe quantos litros, então? 1000 litros, né? Então, aí você escreve, portanto, em 1000 decímetros cúbicos cabem 1000 litros, tá? Vou trazer esse aqui mais pra cá, vai ficar mais bonitinho pra vocês enxergarem. Cabem 1000 litros, tá bom? Muito bem. Que relação existe entre o centímetro cúbico e o ml, que é o mililitro? Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1
ml ou 1 mililitro, ok? Isso aí vocês podem escrever, que é uma informação que eu tô dando para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de 1 centímetro cúbico, a gente tem 1 mililitro. Então, se você tiver um cubo com 1 centímetros cúbicos, lá dentro dele vai caber 1 mililitro, tá bom? Agora ele fala o seguinte na número 5. Complete os retângulos vazios do esquema a seguir, que mostra as conversões entre as unidades de volume e capacidade mais utilizadas. O esquema indica, por exemplo, que, para converter uma medida de milímetro cúbico para centímetro cúbico, devemos dividir o seu valor por 1000. Tá vendo aqui que ele está dividindo? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Consegui, ó. Opa. Ih, gente. Deixa eu vir aqui. Ó, então, para transformar em mililitro, em milímetro a centímetros cúbicos, a gente divide por 1000. Tá vendo que a setinha tá aqui voltando? Para transformar centímetros cúbicos em milímetro, daí a gente multiplica, tá vendo? Que é o que ele fala aqui no segundo pontinho. Aí a gente tem que completar. Então, ó, milímetro, centímetro. Quem vem depois do centímetro? É o decímetro, né? Então, aqui a gente vai colocar decímetro cúbico, ok? Então, aqui é o decímetro cúbico. E aqui, deixa eu centralizar ele aqui, mais bonitinho. Tá. E aqui vai ser quem? Então, milímetro, centímetro, decímetro, e aqui é o metro, né? Então, metro cúbico. Muito bem, vamos colocar ele para lá. Tá. Vocês se lembram, então, que o decímetro cúbico equivale a que unidade de capacidade que a gente viu lá em cima? O decímetro, ele equivale ao litro. Então, eu vou colocar um L maiúsculo aqui de litro. E o centímetro cúbico, a gente viu que ele equivale ao mililitro, né? Então, vamos colocar um ml aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui. E essa tabela vai ser bem importante agora para a gente fazer o exercício 3. Então, eu peço que vocês copiem essa tabela no caderno de vocês, bem bonita, porque a gente vai usar bastante ela, tá bom? Então, vamos lá. Exercício 3. Complete as lacunas fazendo as conversões indicadas. Vou deixar assim para a gente conseguir enxergar a tabela e aqui, tá? Ó. 5 metros cúbicos equivalem a quantos litros? Então, para a gente transformar em litros, a gente tem que transformar em decímetros. Então, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, a gente, ó, multiplica por 1000. Quanto que é 5 vezes 1000? 5.000. Então, aqui a gente vai colocar 5.000, ok? Então, coloque aí 5.000 na letra A. Copiei no caderno de vocês, tá? Letra B. 320 litros equivalem a quantos metros cúbicos? Então, se está em litros, a gente sabe que está em decímetros. Então, o decímetro para transformar em metro cúbico. Olha só, a gente tem que fazer o quê? Dividir por 100. Eu vou pôr um pouquinho mais por cima, ó. Dividir por 100. Então, 320 dividido por 100 vai dar 3,2, tá? Desculpa, gente, ó. Não é por 100, não, é por 1000, ó. Dividido por 1000, né? Então, vamos dividir por 1000 aqui, ó. 1, 2, 3. Vai dar 3 casinha com a vírgula. Vai dar 0,320, que é a mesma coisa que 0,32, tá? Então, coloca aí, 0,32. Muito bem. Agora, a gente tem 250 ml equivale a quanto de decímetro cúbico? Então, se tá em ml, tá em centímetros cúbicos. A gente quer transformar em decímetro, ó. Então, tem que dividir por 1000. Então, 250 dividido por 1000 dá 0,25. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,25. Aqui, gente, é só andar casinha com a vírgula, tá? Igual eu ensinei pra vocês, tá bom? Se quiser fazer a continha também, não tem problema, pode fazer, tá? Letra D. 6,12 decímetros cúbicos equivalem a quantos ml? Então, de decímetro para ml. O ml é centímetro, multiplica por 1000. 6,12 vezes 1000. Ó, vamos andar 3 casas com a vírgula. A vírgula tá aqui. Uma, duas, vai ter que andar mais uma. Então, vai dar 6.120, tá? Então, coloquem aí, 6.120.
7.213 centímetros cúbicos equivale a quantos litros? Então, centímetros cúbicos, ele quer em litros, então tem que colocar em decímetro. Ó, dividir por 1.000. Então, isso aqui dividido por 1.000, ó, a vírgula tá aqui, vamos andar 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai dar 7,213. Então, vamos lá. 7,213. Muito bem. Agora, aqui, 80 litros equivale a quantos centímetros cúbicos? Então, tá em litros. Para transformar em centímetros, tem que multiplicar por 1.000. 80 vezes 1.000 dá quanto? 80.000, certo? Vou até dar um espacinho aqui para ver melhor, né? Ou deixar pertinho assim também. Então, 80.000 aí, ok? Muito bem. Agora, vamos fazer o número 2. O número 2 fala o seguinte: quantos litros cabem uma caixa d'água? Quantos litros cabem em cada uma das caixas d'água representada abaixo? Despreze a espessura. Então, quando a gente fala de litros, a gente fala de decímetro. Aqui está em metro, então a gente vai calcular o volume em metro e depois a gente vai transformar em decímetro, tá bom? Então, vamos lá. O volume dessa caixa vai ser qual? Então, o volume é igual a 2 vezes 1,5 vezes 1,2, que são as dimensões da caixa, tá? Então, o volume é igual, quanto que é 2 vezes 1,5 vezes 1,2? Vai dar, eu já fiz aqui, deu 3.600, tá? Então, pode colocar aí, 3.600 metros cúbicos. Só que a gente quer em decímetro. Deixa só eu fazer de novo, gente, porque agora eu tô olhando aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 1,5 vai dar 3, né? 2 vezes 1,5, 2 vezes 5, 10 foi 1, 2 vezes 1 vai dar 3. E 3 vezes 1,2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 3, 3. Vai dar 360, não 3.600, né? Dá 360. Aí, a gente tem dois números depois da vírgula, então vai dar 3,6, tá? Então, aqui é 3,6. Então, o volume é igual a 3,6. E aí, ele tá em metros cúbicos, certo? A gente quer escrever isso em decímetro, não é? Porque a gente não quer saber quantos litros cabem. Então, para transformar metros em decímetros, como que a gente faz? Vamos olhar lá em cima? Então, ó, metros em decímetros, a gente multiplica por 1.000. Agora sim, eu já tinha colocado a resposta final, porque eu coloquei direto a resposta final no meu caderno, e eu fiz ela direto para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui embaixo. Então, o volume, agora em decímetro, vai ser quanto? 3,6 vezes 1.000. Agora sim, vai dar 3.600, ó. A vírgula estava aqui, não estava? Vamos andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, 3.600 decímetros cúbicos, ok? Agora, essa daqui, ó. Vamos lá? Primeiro, a gente calcula o volume dela. Então, em metros cúbicos. Então, vai ser 2,6 vezes 0,6 vezes 1. Então, 2,6 vezes 0,6, vamos ver quanto que dá. Faz aí no caderno de vocês. 2,6 vezes 1, ou vezes 0,6. 6 vezes 6, 36, subiu 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. O zero a gente ignora, então vai dar 1,56, que a gente vai usar duas casas depois da vírgula. Então, o volume igual a 1,56. Só que a gente quer em decímetro, então a gente vai multiplicar por 1.000. Então, esse volume multiplicado por 1.000
Então, ó, vamos andar 3 casas. 1, 2, faltou mais uma. Então, a gente vai ter que colocar um zero. E aí vai ficar decímetro cúbico, ok? Deixa eu dar um espacinho aqui. Aqui também, ó, faltou o espacinho para aparecer o decímetro cúbico, tá bom? Então, finalizamos o número 2. E o número 3, que é o último, ele fala o seguinte: o pai de Rafael queria descobrir o volume de uma pedra. Veja como ele procedeu. Em um recipiente que tinha 20 centímetros de comprimento e 6 de largura, ele colocou água até a altura de 4 centímetros e calculou o volume d'água desse recipiente. Depois mergulhou a pedra na água de modo que ficasse totalmente submersa e verificou que o nível subiu para 4,5 centímetros. Então, tá aqui, ó. Então, ele calculou o volume d'água junto com a pedra. Comparando os dois volumes, ele conseguiu determinar o volume da pedra. Qual é o volume da pedra? Explique todos os passos do seu raciocínio. Então, para a gente calcular o volume da pedra, a gente vai ter que calcular primeiro o volume que estava aqui só com a água. Depois, a gente vai calcular o volume que estava com a pedra e aí subtrair os volumes. E aí, o que sobrar, né, é o volume da pedra. Então, vamos pensar, ó. Ele falou que o recipiente tinha 20 centímetros de comprimento, 6 de largura e a altura era 4, né? Então, vamos lá. O volume é igual a 20 vezes 6 vezes 4. Isso aqui vai dar quanto? 20 vezes 6 vezes 4 dá 480 centímetros cúbicos. Tá, essa é a primeira caixa ali. Aqui, tá? Na primeira cena. Na segunda cena, ele colocou a pedra. Então, o volume foi quanto? O volume é igual. Continua sendo 20, né? O comprimento continua sendo 6 a largura, só que daí o nível subiu para 4,5. E aí, quando a gente faz essa multiplicação aí, vai dar 540 centímetros cúbicos, ok? Agora, para a gente descobrir, então, o volume da pedra, então, eu vou escrever aqui, ó, V pedra, tá? Que é o volume da pedra. Vai ser igual a 540 menos 480. E quando a gente fizer essa subtração, vai dar exatamente 60. Então, o volume da pedra é 60 centímetros cúbicos, ok? Muito bem. Agora, a gente não vai fazer isso aqui, nem isso. Isso vai ser tudo na próxima aula, tá? A gente vai lá para o teste número 3, que está aqui. Olha só o que ele fala para a gente. Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então, tá aqui, tá? O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros cúbicos? Então, o que acontece? A gente vai ter que calcular o volume desse cubo. Aí a gente vai juntar esses 2.400 e a gente vai ver o que acontece com o nível da água, tá bom? Então vamos lá. O volume desse cubo aí, quanto que é? Bom, ele tem 40 por 30, e aí o nível d'água tá quanto? Tá 20, né? Porque, ó, tem 25 de altura, só que ele fala aqui, ó, 5 não tem água, né? Então, 25 menos 5 dá 20. Então, a gente vai fazer 40 vezes 30 vezes 20. Então, o nosso volume vai ser igual a quanto? 40 vezes 30 vezes 20 dá 24.000, certo? Agora, a gente vai pegar esse 24.000 e a gente vai somar com 2.400. Quanto que vai dar, então, o nosso volume? Esse 2.400 é desse volume aqui, tá? Então,
24.000 mais 2.400 vai dar 26.400. Agora, a gente vai ter que pegar esse volume e a gente vai ter que dividir com cada uma das dimensões, com 40 e com 30, tá? Pra gente ver o que vai acontecer, então. 26.400 dividido por 40, se vocês fizerem aí na casa de vocês, vocês vão ver que vai dar 660. Aí, a gente vai pegar os 660 e vai dividir com a próxima dimensão, tá? Que é o 30, que é do comprimento e da largura. E aí, vai dar exatamente 22 centímetros de altura esse nosso tanque. Então, ele não tinha 20 centímetros de altura, ele passou a ter agora 22 centímetros. Então, o que aconteceu com ele, ó, foi que o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 25 centímetros de altura, tá? Deixa eu só aumentar aqui. Então, a resposta certa vai ser a letra C, tá? Vou colocar um X ali em cima dela. Letra C de casa. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu não vou conseguir agora sair daqui para olhar a tarefa de casa, mas ela tá lá no... Eu não lembro agora quais exercícios que são, que eu deixei para vocês fazerem em casa, tá? Mas tá escrito lá no cronograma e junto com a atividade aqui eu já vou deixar escrito lá embaixo quais são as tarefas que vocês vão fazer em casa. Ok? Tenham um ótimo dia. Não precisa inserir um texto aqui, que eu fiz errado, tá? Me desculpem por esse formato de aula. Assim que eu arrumar meu celular, acredito que segunda-feira já vai estar tranquilo. Aí a gente volta para as aulas na lousa, ok? Um bom fim de semana aí para vocês e até segunda. Tchau!